comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Estamos nessa série interminável, mas que está quase terminando. No capítulo 37 de Êxodo, e no verso 17, todos vocês que estão aqui hoje, muito obrigado, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 37, verso 17, está na tela para você que não tem Bíblia, diz-nos assim: fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, fez o candelabro. Tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formavam com ele uma só peça. Verso 18. Dois dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Em um braço havia 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corolas. Igualmente, no outro braço, 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. Mas na haste central havia 4 copos, a modo de flores de amêndoas, como seu cálice, como seus cálices e as suas corolas. Também havia um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça, e o outro cálice debaixo dos outros 2 braços, de uma só peça, como a haste. E ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça, com a haste. E assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Os seus cálices e os seus braços formavam uma só peça, com a haste. E tudo era uma obra batida de ouro puro. Também de ouro puro lhe fez as lâmpadas em número de 7, com os seus espevitadores e os seus cinzeiros. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Amém. Como nós estamos aprendendo sobre esses níveis de relacionamento com Deus, e já estamos trabalhando há algum tempo nisto, só nos resta, portanto, este e apenas mais 2 níveis a aprender. Logo estaremos finalizando esta série. E trabalhamos na semana anterior sobre um nível tão importante, o 4º nível, e aprendemos ao menos que precisamos ser, fazer para ter. E além disso, entendemos o significado de toda essa conjuntura em estar vivendo com o Senhor, buscando relacionamento primariamente para ter com Ele, antes com os nossos irmãos, aprendendo a buscar diligentemente a comunhão uns com os outros. E hoje, não diferente da importância dos dias anteriores, se acresce ainda mais o interesse de Deus em que, a partir desse momento, aprendamos como podemos chegar ao 7º nível. Logo, estudaremos a partir desse texto o 5º nível de relacionamento com Deus, de intimidade, no qual é interesse primeiro do Senhor e, evidentemente, propondo Ele que seja interesse nosso também. Então, aprendamos de modo simples aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. O que é um candelabro? É chamado em hebraico de menorá. É aquela peça que você está vendo ali, a primeira peça de frente à mesa de pães de proposição, o pão da comunhão, e essa peça ficava exatamente nessa posição. Deus disse a Moisés para colocá-la do lado esquerdo da entrada do tabernáculo, isto é, na posição sempre ao sul. Logo, entenda que é uma peça grande, ela media em torno de 1,40 m de altura e pesava o mínimo de 43 quilos, de ouro puro batido, simples, mas puro. Com muito cuidado ela fora feita de uma peça só, não sendo soldada, não sendo
adicionada, pedaços a essa peça, coisa alguma. Fora pego esse talento todo, batido, purificado, e eu vou falar para você o que é isso, e em seguida talhado na própria peça essa coisa toda aí, de forma tão bela, tão linda, e que muito servia para instrumentalizar Israel e principalmente para a igreja do Senhor, que está nessa busca por esse relacionamento íntimo com Ele, possamos assim aprender. Por que é importante aprendermos sobre intimidade ou relacionamento com Deus? Justamente porque é nesse aprendizado que conseguimos extrair de Deus as suas bênçãos mais íntimas e os seus segredos mais profundos, além de conseguirmos arrancar de nós tudo aquilo que nos separa de Deus. Portanto, o caminho de intimidade, mais do que simplesmente conhecermos a escada ou o mapa do coração do Altíssimo, é também um trabalhar de Deus dentro de nós para que aquilo que não é importante, aquilo que nos provoca, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos distancia de Deus, também seja trabalhado em nós. É por isso que desde o primeiro, segundo, terceiro e quarto nível, são essencialmente elementos que nos ajudam a compreender como devemos ser e agora o que devemos fazer para ter intimidade com Deus. Sempre partindo de dentro de nós mesmos. Logo, o que iremos entender agora, o que essa peça significa. Deus colocou cada uma dessas peças no tabernáculo com uma finalidade. Cada uma delas representa algo, nos conduz a algo. E como o tabernáculo é uma apresentação futura da igreja, as peças realmente nos ensinam a relevância dessa caminhada da igreja para com o Cristo. E principalmente em direção ao relacionamento com Deus Pai. Por que é feito essa peça toda de ouro? Perceba que justamente indica a grandeza da nobreza exposta no produto. Porque a Bíblia trata o ouro como o metal mais nobre. Sim, nós também o tratamos. E como o metal mais nobre, representa no contexto profético questões de divindade, questões de nobreza, questões de realeza, questões de grandeza. Então, não há nada mais nobre para tipificar algo divino do que o ouro. É por isso que muitas coisas visíveis no contexto celestial usa sempre a expressão como ouro, não significando que no céu seja ouro, mas é o brilho, a cor, parecido com ouro. Certamente algo extremamente mais nobre. Então percebam que dentro dessa perspectiva, esse menorá, esse candelabro, ou candeeiro, como é chamado por alguns, tem as suas particularidades. E fora dito por Deus exatamente como deveria ser, conforme você leu nessa planta, nesse modelo. E Moisés não só recebeu um modelo verbal, não só recebeu uma citação de Deus como deveria fazer, mas a Bíblia diz que Moisés também viu o modelo lá no monte. Deus mostrou para ele exatamente como deveria ser, e é dessa forma que ele instruiu os artífices para que assim pudesse fazê-lo. Além do que, o Espírito do Senhor é quem ordenou, é quem dirigiu, é quem fez ser dessa maneira. Logo, entenda que quando Deus diz: faça tudo isso como uma só peça, sem adição, sem solda, Ele está falando de unidade. E é evidente que devemos pensar enquanto contexto de igreja. Se a mesa dos pães da comunhão representa o nosso fazer esforço diligentemente para ter comunhão uns com os outros, perceba que há uma ligação conjunta de unidade, visto que as tábuas que você está vendo a partir daquelas vigas que estão em volta do tabernáculo, como já ensinei, de madeira de acácia, revestidas todas de ouro,
Essas tábuas, portanto, estão ligadas uma à outra por colchetes e por varais que as alinham e as tornam como se fosse uma só. Já falamos isso sobre a unidade e a comunhão da igreja. E partindo para o lado de dentro, entra-se direto na mesa dos pães da comunhão, logo faz parte do contexto. Agora, enquanto dentro de igreja, isso é para a igreja, isso não é nada profético para aqueles que serão igreja, isso é profético para a igreja. Tudo que tem dentro desse espaço, essas 3 peças, tanto a mesa, quanto a menorá, quanto o altar de incenso e a parte de dentro do lugar santíssimo, a arca da aliança, são conceitos direcionados à igreja. São ideias de Deus que faz com que a igreja compreenda o que ela possa ter e viver e experimentar em Deus. Logo, evidente que a menorá está ali dentro, porque é um passo a mais para a igreja, como que Deus colocando dentro da igreja essa necessidade. Então entenda, fala, portanto, de uma só peça, de unidade, de uma só ideia, de um só pensamento. E essa é a ideia do Espírito Santo quando ele fala de igreja. Se não percebam, olha aí na sua Bíblia, por favor, o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ensina-nos no capítulo 1 da primeira carta à igreja de Corinto. Vem comigo, por favor, e veja no versículo 10, o que Paulo escreve de maneira simples. Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que, na tela diz assim, que sejais concordes no falar, ou seja, que concordem, que tenham a mesma fala, que tenha a mesma ideia, e que não haja dissensões entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. O que o Senhor está ensinando por meio de Paulo é que a igreja, embora cada um tenha a sua mente pensante, embora cada um seja indivíduo, embora cada um possa ter a sua inteligência, o seu jeito de ser, a sua ideia, o que Paulo está dizendo é que nas coisas que tange o reino de Deus, nas coisas concernente à igreja, que envolve o corpo, que envolve a doutrina, que envolve a verdade, que envolve a grandeza do reino, tenhamos todos o mesmo parecer, a mesma ideia, a mesma mente, de modo que, ele diz, ninguém proceda assim, um puxa para o lado, o outro puxa para o outro, um pega numa ponta, outro pega no outro, como quem quer ensinar que igreja, o que compreende ser igreja, é unidade, não é cabo de guerra, onde muitos simplesmente trabalham um de um lado, outro de outro. Portanto, igreja é a compreensão da unidade, é a compreensão de uma só cabeça, é a compreensão de uma só ideia. Visto que Paulo, quando fala de igreja, no capítulo 2 de Efésios, ele diz que nós somos o corpo, com muitos membros, mas que o Cristo é a cabeça. Então, a partir da cabeça, o corpo é dirigido. Se somos corpo, quem dirige a igreja é Jesus. É dele que procede a direção, é dele que procede a ordem, é dele que procede a santificação, é dele que procede a palavra, é dele que procede a orientação, tudo vem dele. Logo, se tudo vem dele, cabe a nós, corpo, ajudarmos um ao outro a realizar as tarefas designadas pela cabeça. Se não perceba, imagina comigo, por bondade, essa sequência de ensino de Paulo. Logo, se eu sinto sede, por exemplo, a minha língua, o meu paladar, recebe a informação do estômago que processa pela minha mente, e a minha mente manda a mensagem para a minha boca, sede. Então eu sinto agora no meu paladar necessidade de água. Então, eu sentir necessidade de água já não vai matar a minha sede. Eu preciso, portanto, vislumbrar ao longe um copo com água. Então esse copo está em cima da mesa. Está ali parado. Eu olhar para ele, um outro membro do meu corpo, a saber, os meus olhos, comunicam com a minha boca, com o meu paladar, que a água está em cima da mesa. Já matou a sede? Não matou a sede, porque olhar
ao invés de matar a sede, dá mais sede. A mensagem que os olhos mandou foi: bebe água, e parece boa, está fresquinha, mata essa sede. E a minha língua quer beber essa água, mas ela não consegue fazê-lo. Por quê? Porque ela é pequena, não dá para esticar como um grow e ir lá. Então o que a minha boca precisa fazer? Ela já mandou mensagem para a cabeça. Os olhos comunicaram à cabeça de que a água é visível, ao alcance. Então a cabeça comunica à minha mão que ela deve pegar água para ajudar a boca a beber. Mas a mão também não pode ir lá só, porque ela precisa do braço. O braço por si também não pode fazer, precisa do antebraço. O antebraço por si também não pode fazer, precisa do ombro para esforçar, para levar até a água e trazer de volta. Portanto, é uma conjuntura de operação, são vários elementos do corpo operando para resolver uma só necessidade. Essa é a ideia, que todos nós sejamos entendidos nessa questão de unidade. Então, se eu fosse você, eu diria para quem está pertinho, de modo gentil, diga: se você quiser água, você vai ter que pedir para mim. E se eu quiser, eu vou ter que pedir para você. Porque somos um. É por isso que entra a compreensão de unidade. É um somando e ajudando o outro. Você já pensou se o pé fosse indivíduo? Pensou se o cérebro tivesse uma parte do cérebro no dedão do pé? Se você quisesse andar e o pé dissesse: não vou. Já pensou? Vamos para a igreja. Eu não vai, você. Já pensou se fosse assim? E o teu pé dissesse: eu quero ir no restaurante. E você dissesse: mas eu não quero. O estômago dissesse: eu quero ficar em casa. E o pé dissesse: mas eu quero ir, vamos embora. E o estômago diga: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Já pensou se fosse assim? Que triste. Ia ser uma contenda diretamente nessa casa. E como a Bíblia nos diz que somos uma casa espiritual, a habitação do Espírito Santo, logo a habitação dele deve ser munida de unidade. É por isso que Jesus orou ao Pai pedindo, e não pediu outra coisa, senão que fôssemos um. O maior desejo de Jesus é que tenhamos o mesmo entendimento, o mesmo parecer, a mesma comunhão, e que possamos focar o reino todos na mesma visão. Até porque casa dividida não prospera, mas casa unida sempre alcança o que se pretende. Logo, a ideia de Deus é mostrar que a igreja nunca vai caminhar sem unidade. Nunca. Ela nunca vai ter sucesso sem unidade. Então perceba que além de ser de ouro puro batido, essa peça tão bela, ela é feita de uma só peça, sem adição de qualquer coisa. Mas é mais bonito, porque Deus diz: Moisés, quando você for mandar fazer esse negócio, você tem que dizer para ele que tem que ser feito de ouro puro batido, ou ouro batido para que fique puro. Entende? Esse processo todo que é interessante, porque não bastava ser de ouro apenas, precisava de ser ouro refinado, e depois de refinado, batido. Entende? O que Deus está orientando para Moisés? Se você vai fazer um recipiente para abrigar algo que representa a nobreza da Trindade, você vai ter que entender o que essas coisas estão nos dizendo. E é interessante o processo. Existem 2 metais que são trabalhados arduamente para purificação, ou para fazer a peça a desejada, o bater quanto purificar. E eu queria que você olhasse na sua Bíblia, por bondade, no capítulo 17 de Provérbios, e o verso 3, olha o que esse escritor tão sábio diz acerca de como se trabalha o ouro. Diz lá, já está na tela: o crisol é para a prata. O que é crisol? É uma espécie de química que também se chama de acrisolar, isto é, que coloca sobre a prata
como que um solvente, e ele vai eliminando toda a impureza da prata. E ele diz: o crisol é para a prata, mas o forno ou o fogo é para o ouro. Mas o Senhor é quem prova os corações. Veja, o que o autor está querendo nos ensinar? Exatamente o óbvio, aquilo que é feito pelo ourives, aquilo que é trabalhado por aqueles que lidam com o ouro. O fato de purificar o ouro não é apenas com um líquido, com uma bolsinha, com um paninho ou com qualquer outro ácido, mas é com o elemento mais forte, mais doloroso, mais ardido, mais quente, mais purificador, que é o fogo. Não existe nada mais purificador do que o fogo. E quando se trabalha o ouro, se trabalha a um nível altíssimo de quentura. Segundo alguns entendidos, para derreter o ouro, a ponto de formar uma peça só, ele é elevado a cerca de 800 graus. Imagina o nível de quentura para trabalhar o ouro. E é nessa quentura que entra a purificação, para tirar toda a impureza de dentro dele, para arrancar tudo aquilo que está dentro dele. E é interessante que o autor desse provérbio diz que o fogo purifica o ouro e coloca na mesma semelhança, e é Deus quem sabe o que tem dentro do coração. Como quem quer dizer, se o ourive sabe a impureza que tem no ouro, e ele aquece o fogo na medida para que a impureza seja tirada, na mesma medida Deus conhece a impureza de dentro de cada coração, e Ele vai utilizar a quentura necessária para tirar essa impureza. Olha que Provérbios concorda, no capítulo 27 de Provérbios. Vai lá comigo, e o verso 21, se você puder. Repete, mas amplia. O crisol é para a prata, como já citei. O forno é para o ouro. Agora, e o homem é provado pelos louvores que recebe. O que ele está dizendo é, como Deus conhece o interior de cada cidadão, e uma vez que o cidadão pensa estar purificado, a cada elogio que ele receber é como um instrumento aferidor, se ele está puro ou não está puro dentro do seu coração. Porque a tendência do elogio ao ser humano não é de construí-lo, mas ainda que a intenção de quem elogia seja melhor, mas a intenção de quem recebe, infelizmente seu coração pode não estar preparado para isso e torná-lo completamente orgulhoso, demagogo, prepotente, onipotente, super poderoso. Tem gente que não está habituado a receber elogios. E tem gente que não pode de maneira nenhuma elogiá-lo, porque senão ele cria asas e voa muito alto. E a altura dele humilha os que estão embaixo. E é Deus quem sabe isso. Por isso ele se utiliza de mecanismos de provação para arrancar essas impurezas humanas. Agora perceba que não fica apenas nisso. Isaías nos dá uma visão bem legal sobre esse negócio. Vai no capítulo 48 de Isaías e o verso 10. Veja o que esse texto nos diz. Isaías 48, verso 10. Deus é tremendamente lindo. E ele fala conosco essa frase. Veja, diz ele, eu refinei você, embora não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. O ourives purifica a prata com o acrisolar e purifica o ouro com o fogo quente. E o fogo que Deus utiliza para nos purificar não é um elemento queimante da natureza, mas são as aflições do dia a dia que Ele se utiliza para moldar esse candelabro chamado igreja. São as lutas do dia a dia que são as ferramentas usadas por Ele, não só para nos aquecer e nos queimar a impureza, mas também para sermos batidos, para a peça ficar com igualdade. Perceba,
que é um detalhe interessante. Talvez um dia eu até pregue sobre isso. Sabe por quê? O segredo do aço nas grandes espadas são extremamente delicados e milimetricamente trabalhado pelo fabricante de espada, pelo ferreiro, batendo sempre no mesmo lugar. Sabe por quê? Que ele vai lá, coloca, aquece no fogo de novo e vem e bate. Não é para afinar a peça, é para tirar a imperfeição das moléculas de ar que tem no meio. Porque aquela imperfeição de molécula de ar, ao contrair-se e bater com outro ferro, estando ela no ponto, ela se quebra. É por isso que eles não cansam de bater no mesmo lugar, porque ele vai comprimindo e aquela compressão vai tirando as moléculas de ar de dentro do aço e torna-o rígido. Então, todas as vezes que o Espírito Santo utiliza uma certa ferramentazinha para ir nos maçando, nos batendo, nos purificando, nos controlando, ele está simplesmente tirando as imperfeições que nos farão quebrar com qualquer choque da vida no dia seguinte. É doloroso, é horrível, mas é necessário. Se assemelha à educação que pais dão a filhos, num modelo bíblico. Pois a Bíblia diz que o pai e a mãe que oculta a vara do filho, não o ama. Mas aquele que corrige o seu filho com umas varadinhas de vez em quando, é sinônimo de amor. Interessante. Eu levava pauladinha, e eu não sei se isso tem muito a ver com amor. Pauladas dolorosas, tapão no ouvido, que nada dizia de amor. O velho tinha um dizer que era assim: eu vou dar um tapão no ouvido que até o seu neto vai nascer surdo. E várias vezes ele tentou. É por isso que eu não tenho cera, porque eu batia aqui, ela saía do outro lado. Até a fábrica de cera saiu. Enfim. Mas isso não é a correção correta. Mas o não corrigir também é errado. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que Deus só corrige o filho a quem Ele ama. Então, quando a gente é submetido a uma pressão, seja pelo fogo, ou seja pelo ardor do batido, Deus está simplesmente arrancando as nossas impurezas, que na verdade a gente não sabe que ela está lá, mas Ele sabe. E não poucas vezes a gente olha para Ele e diz: Deus, eu não mereço isso não. Se eu fosse Ele, eu mostrava para nós o diagnóstico o dia inteiro. Merece sim, olha você como é que é por dentro. Porque a gente só consegue se ver por fora. Não temos coragem de nos olhar por dentro. É mais fácil olhar os outros por dentro, ainda que não podemos vê-lo. Mas geralmente as impurezas que a gente tem dentro de nós, a gente acusa nos outros. Tudo aquilo que eu tenho de defeito em mim, eu acabo colocando nos outros, que eu não quero admitir que eu tenho. Então Deus se obriga a se utilizar de ferramentas para nos purificar, para nos tornar utilizáveis. Veja o que a Bíblia ensina. Vem comigo, Zacarias, no capítulo 13, verso 9. Vai lá, por favor. Esse moço, o Gustavo, sempre nos dá uma assistência legal. Então você pode ver na tela. Diz Zacarias 13, 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: esse é o meu povo. E ela então dirá: o Senhor é o meu Deus. Ele está falando de Israel, da provação necessária que tem que colocar em Israel, para ele deixar de viver segundo os padrões e os modelos mundanos, para viver segundo o desejo do coração de Deus.
E não raras vezes, Deus se obriga a fechar algumas portas aqui e fechar outras portas ali, porque o tempo todo a gente não o escuta. Ele fica nos convidando, ele fica nos instruindo, nos chamando a atenção, nos convidando para algo de mudança, mas a gente não quer ouvi-lo nunca. Então, como um pai amoroso, sabedor de que estamos no caminho da queda, ele fecha algumas portas, para que por meio dessas portas, nos sintamos provados e provados possamos achar o caminho correto. Então, coloca a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga: ainda que as suas costazinhas doam um pouquinho, dê glória a Deus, porque Deus está simplesmente te amoldurando para se tornar melhor. Veja, o apóstolo Pedro, ele tem uma visão muito bacana dessas coisas. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e o verso 7, ele tem duas coisas nessa primeira carta, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 4. Mas vamos ver primeiro o versículo 7 do capítulo 1. Está aí na tua tela. Olha o que a Bíblia diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é que o ouro sofre as mais duras aflições por meio do fogo. Uma pressão de quentura que amolece as moléculas e transfere a ela toda a firmeza, limpando-a de tudo aquilo que tira a beleza e a vitalidade do ouro. E ele está dizendo que se o ouro é provado nesse nível para ter uma espécie de louvor humano, imagine como deve ser a prova daquele que vive pela fé. Imagine para aquele que almeja ter uma fé alcançável em Deus, o quanto é necessário purificar as coisas internas de dentro de nós por meio das coisas que só Deus pode fazer. E é interessante que Pedro nos leva a uma reflexão ainda maior. Vai lá no capítulo 4 dessa mesma carta. E vamos ler a partir do verso 12 até o verso 16. Olha que coisa tremenda Pedro ensina. Ele diz assim: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Segura só um pouquinho desse. Ele está dizendo: não fica por aí admirado, achando incrível que uma prova veio sobre você, que aquilo que você esperava não aconteceu, e que aquilo que você não esperava aconteceu, e que de um modo completamente inesperado tudo virou, e você diz: ué, por que isso aconteceu comigo? Eu sou tão bom, sou tão justo, sou tão honesto, faço tudo direito, sirvo a Deus do meu jeito, mas sirvo, e deu tudo errado, porque perdi o emprego, porque o negócio não deu certo, porque a venda não aconteceu, porque fulano me mandou embora, porque fulano me deixou. O que aconteceu? Por que Deus? E é esse o momento em que a gente mira os olhos ao céu e começamos a bombardear o eterno e dizer: por quê, por quê, por quê? Querendo as explicações de que aquilo que aconteceu, postulando fosse culpa de Deus. Então Pedro está dizendo: não tem esse tipo de pensamento. Não imagine que essas coisas que veio para vos experimentar não devessem acontecer com você, porque você não faz parte de uma geração selecionada que não pode sofrer qualquer tipo de agrura no contexto terreno. Afinal de contas, Jesus colocou todo mundo no mesmo barco quando disse: no mundo vós tereis aflições, mas não se preocupem, disse ele, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Significa, você pode sofrer as mesmas provações, mas isso vai resultar em você, em um peso de glória lá na frente. O grande problema é que quando estamos sendo provados pelo fogo, ou amassados na fornalha da provação, tudo que a gente consegue ver é apenas o nosso próprio sofrer. Tampouco conseguimos ver o sofrer dos outros.
E pior do que isso, imaginamos que o que sofremos sempre é culpa dos outros. Nem sempre temos a coragem de admitir que parte ou todo daquilo que a gente está sofrendo é em razão de nós mesmos, de nossas escolhas, de nossos erros. E é por isso que o Pai permite que a gente seja afornalhado em torno disso, para que não venhamos mais a sofrer as mesmas coisas. E o único jeito de não sofrer as mesmas coisas é permitir que elas nos oprimem para tirar as impurezas. Então as mesmas impurezas de hoje não te atormentarão amanhã, porque a fornalha de hoje te preparou para ser brilhante amanhã. Mas poucos gostam ou conseguem ser felizes em meio ao fogo ardente. Perceba que ele continua dizendo, verso 13. Mas, ao invés de murmurar, ele diz, regozijai-vos, por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos regozijeis e exulteis. Olha o verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Verso 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Olha o que ele está dizendo. A maioria das pessoas sofrem justamente porque ou entram em negócios alheios, ou permitem que alheios entrem em seus negócios. E depois questionam o porquê. Basta voltar um pouquinho na memória e saberíamos por quê. Então Pedro diz, se não é esse o seu problema, ele diz, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O que é que ele quer dizer? Que se a gente sofre por culpabilidade de escolhas erradas, por se intrometer naquilo que não deveríamos fazê-lo, por ofensas a quem não deveríamos fazê-lo, então é motivo de se envergonhar. Mas se a gente sofre as aflições dessa vida, pelo simples fato de estar vivo, embora não provocando nada ao contrário, então levantemos nossas mãos em todo tempo e glorifiquemos a Deus, porquanto estamos simplesmente sendo provados. E olha o que Paulo quer nos ensinar. Volta na tua Bíblia, por bondade, aos Romanos, capítulo 5. Olha o que ele diz. Aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, pelo menos até o verso 7. Diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, massageie o ombro do seu irmão de forma profética e diga para ele, muito amorosamente, diga, todas as aflições não podem tirar a sua paz quando você está plenamente em Cristo. Quando você está plenamente em Cristo, o mar revolto pode estar à sua volta. As crises podem estar à sua volta. As aflições podem estar te apontando. As injustiças podem estar te apertando. Mas se você está plenamente em Cristo, nada dessas coisas te tira a paz. Porque em algum momento você está agarrado com Ele. E nada dessas coisas abalarão a sua fé. Vive em essência o Salmo 125. O que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre.
Mas ele continua a dizer, verso 2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E aí ele faz uma loucura aqui, e diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos sentimos faceiro, porque temos a glória de Deus, ainda que sejamos provados por ela. Nos sentimos felizes, porque esperamos algo melhor, ainda que estejamos passando pelo pior. E ele afunda mais ainda e diz no verso 3, não só isso, isto é, não só nos alegramos porque esperamos o melhor, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ele está dizendo, eu fico feliz quando estou sendo atribulado. Eu zombo da tribulação quando eu estou sendo atribulado. Eu dou risada da provação quando estou sendo provado. Eu me glorio nisso, dizendo, eu aguento, pode vir quente que eu estou fervendo. É o que ele está dizendo. Olha o que ele continua a dizer. E a perseverança que é gerada por essa tribulação toda, um caráter aprovado. E o caráter aprovado me provoca esperança. Ele está dizendo, eu estou sendo provado, eu estou sendo atribulado, mas isso tudo está mexendo no meu caráter, está tirando a impureza, está arrancando aquelas coisas que não prestam. Mas quem gosta de tirar o que não presta por meio do sofrimento? E quem é que tira o que não presta, se não for por meio do sofrimento? Então, para não deixar nós não prestando, Deus permite o sofrimento. Então, diga para quem está pertinho de você, para construir em você um candeeiro digno de abrigar o fogo do Espírito Santo, o Pai permite que o fogo te purifique. Então, se alimenta da esperança. A perseverança mexe no seu caráter e te faz se encher de esperança. E olha o verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Candeeiro fala-nos da feitura de Deus em nós, para receber o fogo que ilumina o Santo dos Santos. Sem o fogo é apenas uma peça bonita. Sem a lâmpada acesa, o candelabro é apenas uma peça de ouro cara. Mas todo o processo de ser de ouro, de ser purificado, de ser batido, tem uma finalidade: acender o fogo do Espírito. Entenda, não há nada mais poderoso do que ser submetido a essa ação de Deus em nos moldar do jeito dele. Por quê? Porque é o único meio de sermos feitos como Ele quer que sejamos. É permitir que Ele nos molde do jeito dele. Mas a verdade absoluta e clara é que nós aceitamos qualquer moldura, desde que seja do nosso jeito. Não é verdade? Nós aceitamos ser exatamente do jeito de Deus, desde que nós construamos. Não é assim? Nós aceitamos plenamente a vontade de Deus, desde que Ele faça minha vontade. Não é assim? Qual de nós? Eu estou molhando muito hoje. Qual de nós tem a ousadia e a alegria de dizer assim: Deus, eu sinto um imenso prazer quando eu passo a noite inteira chorando de angústia? Qual de nós?
Então é essas coisas que Ele permite que sejamos amoldados para chegar no nível que o apóstolo Paulo nos ensina. A dizer, escuta, eu aprendi a conviver com isso. Então eu deixo as coisas que aconteceu ontem de ruim na vida e eu prossigo para o alvo. Por quê? Porque a luta de hoje não significa que é o fim. Eu estou preparado para enfrentar uma luta pior amanhã e vou vencê-la. Esperança se concateniza exatamente no saber que não há nada nessa vida que te tire das mãos do Eterno. E tudo que o Pai quer é nos amoldar segundo os padrões dele. Por quê? Porque só assim compreenderemos esse quinto nível. Para que isso aqui? Isso aqui é um lencinho. Viu? Um lencinho. Obrigado, querido. Já molhou tudo. Perceba. Se essa é a ideia de Deus, nos fazer se preparar para o quinto nível, compreendendo que precisamos suportar as aflições da vida, observando que estas são como professoras nos conduzindo para uma universidade, ao ponto de chegar um dia e poder dizer em alto e bom som: eu já aprendi a passar por todas as coisas. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a ter bonança como a ter fartura. Já aprendi a passar frio como sofrer calor. Já aprendi a viver na necessidade como também na provisão. Pois estou certo que em todas estas coisas eu posso tudo naquele que me fortalece. O que Deus está nos colocando para compreender é que jamais entraremos no quinto nível se não estivermos dispostos a ser desconstruídos. Jamais. Jamais estaremos prontos para receber o fogo do Espírito Santo se não estivermos dispostos a se submeter à fornalha da aflição. Esse é o teste maior. Se submetermos à fornalha da aflição, então com certeza estaremos prontos a nos submeter ao comando do Espírito Santo. Mas enquanto nós contivermos dentro de nossa alma todo esse sentimento de sermos injustiçados pelo quanto que sofremos aqui, então ainda não estamos prontos para sermos submetidos ao total domínio do Espírito Santo sobre nós. Porque ser movido e ser mantido pelo fogo do Espírito Santo exige de nós total submissão e dependência plena dele. Mas isso eu vou deixar para a semana que vem. Eu queria que você ficasse em pé. E queria que você saísse daqui esta noite com 3 máximas. A primeira, ministre para quem está perto de você essa máxima. Diga, por favor, essa pessoa, diga assim: meu irmão querido, você não sofre, você não é provado, porque Deus não te ama. Você é provado justamente por Ele te amar. E por que é isso? Porque Ele se recusa a te deixar do jeito que nós somos, nos deixar como somos. Ele nos aceita como somos, mas nos ama tanto que nos recusa a nos manter como somos. Ele quer trabalhar o que está aqui dentro. Ele precisa mudar o que está aqui dentro. Ele precisa construir algo aqui. E para construir, ele tem que desconstruir. Ele tem que arrancar todos os nossos conceitos religiosos, todos os nossos achismos, todas as nossas certezas de que estamos sendo injustiçados, todas as nossas verdades que consideramos como absolutas, que nem sempre não são, todas as nossas certezas que nos comprometem diante das próprias verdades dele, que nos faz a nossa certeza ser incerteza.
Então perdemos toda a certeza quando nos deparamos com as nossas próprias mazelas. E por isso Ele precisa nos moldar, para que não sejamos atores, para que sejamos sem máscaras, para que sejamos o ouro como Ele é, sem defeito, para que sejamos exatamente como Ele quer que sejamos, purificados. E somente purificados podemos ser comparados à divindade, prontos a viver a divindade com Ele. A segunda máxima que eu gostaria que você dissesse para quem está ao seu lado, quem sabe abraçando essa pessoa, e diga para esse querido: toda fornalha de aflição que o Pai submeter você, em momento algum, é para te desfazer, é para te construir. Significa que o seu estado primeiro não há de se comparar com seu último estado. Hoje você pode sofrer, mas amanhã vão olhar para você e dizer: puxa, como você é especial, como vejo Deus em você, como tem um brilho de Deus na sua vida, porque o seu brilho apagou, mas o dele acendeu. O teu brilho apagou, mas o dele acendeu. O nosso brilho não mexe na vida de ninguém para melhorar, mas o brilho dele faz com que você ilumine muitos os outros. É por isso que ele nos molda como quer, porque a função do candeeiro é iluminar. E talvez até aqui a sua iluminação não foi o suficiente para inspirar alguém a mudar. Então ele continua batendo, te moldando, te preparando. E vai chegar um dia que a tua luz vai tirar muita gente das trevas. Aleluia. Terceira e última máxima. Diga para quem está ao seu lado: toda aprovação de Deus para sermos aquilo que Ele quer tem hora para começar, mas com toda certeza tem hora para terminar. Você não vai sofrer até o fim. Isso não vai durar a vida inteira, irmão. Isso não vai durar o tempo todo. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você esta noite. Eu vou pedir imediatamente para você inclinar a sua cabecinha, fechar os seus olhinhos e deixar o Espírito Santo mover você. E se essa provação tem sido extremamente dura, tem te colocado em arroxo, em aperto, em lágrimas, em sentimento de incompreensão, então eu convido você, ainda que esteja todos de cabecinha baixada, eu convido você a sair do seu lugarzinho e vir orar comigo aqui nesse altar, para a gente partilhar da mesma aflição, para me te ajudar em oração. Em o nome de Jesus, vem cá, vem cá. Eu quero orar com você, quero te abençoar, ser um com você. A tua fornalha pode ser tão difícil, mas um dia o fogo dela vai abaixar e tudo vai ser melhorado. Oh, tudo vai ser melhorado. Sim, tudo vai ser melhorado. Oh, meu Pai, se há mais alguém que quiser vir, venha. Eu vou orar agora. Submeta a Ele toda essa sua ansiedade, esse medo, essa perturbação, esse sentimento de perca, de ser injustiçado. Vai ter fim, vai ter fim, vai acabar e você vai ser refeito. Seu brilho vai nascer e todos os que estão à sua volta vão ver o seu brilho, a
tua luz. Oh, Pai amado. Pai amado, eu oro juntamente com os seus filhos que aqui estão. Eu oro por eles, mas também oro com eles. Eu oro, Senhor, porque compreendo a dor de muitos, porque as tenho passado. Oro com eles, Paizinho, porque muitos aqui têm compartilhado os mesmos sentimentos uns com os outros. E oro com eles, Pai, justamente para te pedir que se identifique com cada um deles, pois o seu Filho Jesus foi submetido à mesma fornalha de aflição, Pai. Jesus suportou a fome, Ele suportou o frio, Senhor. Ele suportou a ignorância das pessoas. Ele suportou, Pai, tudo aquilo que falaram mal dele. Suportou a morte dos seus pais. Suportou o desprezo da família. Suportou a pobreza, suportou o problema. Suportou a fome. Suportou a incompreensão. Senhor, Ele foi provado no máximo. Ele teve como que o ouro no alto nível do fogo. E a tua palavra nos ensina que Ele fez tudo isso só para se identificar com as nossas mazelas, para que tivéssemos um Deus no trono hoje, que pode entender realmente, Paizinho, aquilo que cada filhinho teu e filhinha tua está passando aqui. Então Ele entende, Pai. Então permite que a graça de Jesus, que o amor de Jesus, meu Pai, ajude-nos a passar por essa provação e sermos vitoriosos nela. Ajude-nos a vencer esse momento que nos faz lamentar e até chorar. Ajude-nos a olhar com bons olhos, Senhor, enquanto sofremos. Porque não sofremos pelo fato de cometermos crimes ou coisa parecida. Sofremos pelo simples fato de querer ser transformados, por querer se submeter à tua vontade, por querer ser construído por ti, por querer ser instrumento, Senhor, que ilumina essa terra. Então toda injustiça, Pai, que temos sofrido ao longo dos dias, dos meses, dos anos, toda incompreensão que a tua igreja tem sofrido ao longo desse tempo, tudo aquilo que tem provocado, Senhor, essas dores internas, esses sentimentos de perca, de fracasso, de angústia, que não poucas vezes tem arrancado muitas lágrimas, gemidos das pessoas que aqui estão. Senhor, se utiliza da tua misericórdia e os ajude a ser aprovados nessa fornalha, para que de fato o teu Espírito Consolador repouse sobre cada candeeiro que está aqui, Senhor. Que o teu Espírito que consola, o teu Espírito que fortalece, o teu Espírito de sabedoria, o teu Espírito de força, o teu Espírito de temor, o teu Espírito que ajuda a levantar, a se fortalecer, a acreditar, a continuar tendo fé de que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, a fazer com que a esperança nunca morra, mas que a perseverança nos conduza a essa vitória. Sim, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe desistir, não deixe essas pessoas desistirem, porque tudo que eles precisam, Pai, com certeza está chegando logo ali. A vitória deles está logo ali. Então, Paizinho, mostra para eles o sol ao amanhecer. Mostra para eles a esperança, Senhor, de um novo dia, de uma nova oportunidade, de um novo tempo, de um novo começo. Oh, Espírito Santo, os agarre e os ajude, e os levante, e os sara, e os motiva, e os conduza. Oh, aleluia, aleluia. Oh, se você puder, dê um abraço bem apertado em quem você puder e diga: continue a lutar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vai em paz, mas vai vencendo. Vai em paz, mas vai lutando. Em nome de Jesus.